Agora, pessoal, colocar os colegas vereadores, a nossa sessão ordinária também pelas mídias sociais, assessoria da casa, hoje, dia 3 de agosto de 2026. Vamos começando a nossa sessão ordinária, peço imediato para o nosso secretário que proceda a chamada final dos senhores vereadores. Lista de presença da sessão ordinária do dia 13 de agosto de 2026. PSDB, Anderson Barcelos Correia. Presidente. PSDB, Adriana Machado Teixeira. PSDB, Jaqueline Ferreira. E o PSDB, Júlio César Lemos, presente. MDB, Elisene Brasil Jardim. Do MDB, Renato Souza da Silva. Do Podemos, Thiago Arce Picaz. Pelo PP, Cláudio Jesus Silva Pérez. Pelo PT, vereador Josemar Casagrande. Todos os vereadores que encontram-se presentes, presidente. Obrigado, secretário. Solicito ao senhor que faça a leitura da ata da sessão ordinária. Ata da 21ª reunião ordinária, período ordinário, segunda sessão legislativa, 7ª legislatura, Assembleia, 29 de junho de 2026. Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2026, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores da Assembleia, o senhor presidente, vereador Anderson Barcelos Correia, PSDB, após verificar a existência de norma legal, deu por aberta a sessão, solicitando ao primeiro secretário, vereador José Lemos, PSDB, que procedesse a chamada dos demais vereadores, estando presentes ainda pelo PSDB, Adriana Machado Teixeira, Jaqueline Ferreira, pelo MDB, Renato Souza da Silva e Elisene Jardim, pelo Podemos, Thiago Arce Picaz, pelo PP, Cláudio Jesus Silva Pérez, pelo Josemar Casagrande, pelo PT. De imediato solicitou ao secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após a discussão e votação foi aprovada por unanimidade. A seguir, solicitou a leitura do expediente externo, onde constaram os protocolos número 475, 466, 467 de 2026. Na sequência, solicitou a leitura do expediente interno, onde constaram os requerimentos número 460, 2026, da vereadora Presidente Jardim, de mais signatários, Renato Souza da Silva e Thiago Arce Picaz, 454 e 455 da vereadora Elisene Jardim, 459 de 2026 do vereador Anderson Barcelos Correia, 463 de 2026 do vereador Júlio César Lemos. Prosseguindo, foi suprimido o intervalo conforme o artigo 90, inciso 4 do regimento interno. Ato contínuo, não havendo inscritos para explicações pessoais, o presidente deu início à ordem do dia com a seguinte pauta: 1. Leitura de pareceres, PL 007 de 2026 do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder bem público mediante cessão de uso. Voto do relator da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da matéria. Voto do relator da Comissão de Finanças e Orçamento pela tramitação regimental e aprovação da matéria. Voto do relator da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social pela tramitação da matéria. Parecer das comissões mantém o voto dos relatores. PL 26/2026, com mensagem notificativa, processo 436/2026, do Poder Executivo, criação de gratificação especial do técnico do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência. 2. Discussão PL 32/2026 do Poder Executivo, autoriza a concessão de incentivos para a transferência de veículos. 3. Votação dos seguintes: PL 31/2026 do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional de natureza suplementar no valor de R$50 mil, aprovado por unanimidade. PL 35/2026 do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional de natureza suplementar no valor de R$180 mil, aprovado por unanimidade. PL número 38/2026 do Poder Executivo altera parcialmente a Lei Municipal número 2126 de 2025, aprovado de forma unânime. PL 39/2026 do Poder Executivo altera parcialmente a Lei Municipal número 2129 de 2025, aprovado por unanimidade. PL 40/2026 do Poder Executivo altera parcialmente a Lei Municipal número 2128 de 2025, aprovado por unanimidade. PL 41/2026 do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no valor de R$121.973,50, aprovado unanimemente. PL 42/2026 do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional de natureza suplementar no valor de R$137.883,57, aprovado por unanimidade.
PL 44/2026, o Poder Executivo autoriza a abertura de créditos adicionais de natureza especial no valor de R$ 120.571,81, aprovado por unanimidade. PL 45/2026, o Poder Executivo institui a campanha Dezembro Verde, não ao abandono de animais, no município de Aceguá, aprovado de forma unânime. PL 46/2026, o Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no valor de R$ 300 mil, aprovado por unanimidade. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lei aceita, vai devidamente assinada. Em discussão a ata. Em votação a ata. Os vereadores que concordam pela essa posição, os contrários querem se manifestar. Ata aprovada por todos os presentes. Vamos agora então para a leitura dos documentos oficiais recebidos, começando com o expediente externo. Protocolo 477/2026, do Poder Executivo, do Gabinete 221, em resposta ao requerimento número 443, de autoria do vereador Raimundo Silva da Silva. Protocolo 478/2026, do Poder Executivo, ofício do Gabinete número 217, em resposta ao requerimento número 455, de autoria da vereadora Luiziane Jardim. Protocolo 479/2026, do Poder Executivo, ofício do Gabinete número 222, em resposta ao requerimento número 448, de autoria do vereador Renato Souza da Silva. Protocolo 450/2026, do Poder Executivo, ofício do Gabinete número 223, em resposta ao requerimento número 453, de autoria da vereadora Luiziane Jardim. Protocolo 484/2026, do Poder Executivo, ofício do Gabinete 224, em resposta ao requerimento número 445, de autoria da vereadora Jaqueline Ferreira. Protocolo 486/2026, do Poder Executivo, ofício do Gabinete 227, em resposta ao requerimento 450, de autoria da vereadora Jaqueline Ferreira. Protocolo 491/2026, ofício 067/2026, encaminhando o relatório trimestral do período de abril a junho de 2026. Protocolo 514/2026, Associação do Movimento Trabalhista de Aceguá, convite para prestigiar a abertura da 36ª Semana Farroupilha de Aceguá, às 20 horas, do dia 1º/8/2026, no CCPA. 517/2026, ofício do Gabinete, História Parlamentar 30/2026, considerando conforme a legislação vigente, a convocação de sessão extraordinárias para a apreciação dos seguintes projetos de lei: PL 33, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60/2026. Expediente interno. Da vereadora Luiziane Jardim, protocolo 471/2026, requer a elaboração e envio do expediente à Receita Federal do Brasil, PAGE RS, solicitando doação de 2 caminhões caçambas oriundos de apreensão com a finalidade de equipar a frota do município de Aceguá. Protocolo 473/2026, da mesma vereadora, requer o envio do expediente ao Poder Executivo, solicitando providências necessárias para a extensão da rede de abastecimento de água na localidade da Serra do Peixe até a residência da senhora Fátima Fernandes, por se tratar de uma reivindicação da comunidade, apresentada durante reunião realizada com os moradores em 1º de junho de 2026, ocasião em que foi relatada a necessidade da ampliação da rede de abastecimento. Ainda da mesma vereadora, protocolo 496/2026, requer o envio do expediente ao Poder Executivo, solicitando que sejam garantidas condições adequadas de locomoção dos servidores da vigilância agropecuária e controle de zoonoses. Do vereador Tiago Arce Picasso, protocolo 508/2026, requer, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, cópias impressas dos projetos de lei e baixar para as comissões permanentes na sessão plenária do dia 3/8/2026, com a finalidade de acompanhar os trabalhos com maior facilidade, considerando que a disponibilidade das cópias impressas facilitará a leitura, discussão e aprovação dos projetos. Ainda do mesmo vereador, 512/2026, protocolo, requer o envio do expediente ao Poder Executivo, solicitando que seja incluída no calendário oficial de eventos do município a realização de uma corrida de rua em alusão ao Tuto Rossi, a ser promovida e organizada pela Prefeitura Municipal. Do vereador Júlio César Lemos, protocolo 483/2026, requer o envio do expediente ao Poder Executivo, solicitando que estude a viabilidade
de instalação de um ponto de coleta de lixo na localidade da Mochila Seca, visto que o ponto mais próximo está localizado na comunidade do Júlio de Melo, com uma distância considerável dificultando o descarte correto dos resíduos, podendo favorecer práticas inadequadas com impactos ao meio ambiente e à saúde pública. Em do vereador Júlio, protocolo 505/2026, requer o envio do expediente ao Poder Executivo solicitando informações acerca da implementação do Fundo Municipal do Bem-Estar Animal, considerando que essa Casa Legislativa já autorizou a sua criação, tendo em vista a importância da sua efetiva implementação para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à causa animal, bem como a possibilidade de captação de recursos por meio de futuros editais específicos destinados à área. Da vereadora Jaqueline Ferreira, protocolo 488/2026, requer o envio do expediente do Poder Executivo para fornecimento dos seguintes documentos e informações: a recomendação, manifestação, ofício ou qualquer outro expediente encaminhado pelo Ministério Público relacionado ao projeto de lei 34/2026, que cria gratificação especial para servidor efetivo designado para apoio técnico operacional do Sistema de Informação para Infância e Adolescência, CIPIA, no âmbito do Poder Executivo. Em caso afirmativo, encaminhar cópia integral da respectiva recomendação, manifestação, ofício ou outro expediente expedido pelo Ministério Público, informar a data do recebimento do referido documento pelo Poder Executivo, bem como as quais providências foram adotadas em razão do seu conteúdo. Ainda da vereadora Jaqueline, protocolo 489/2026, requer, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno da Câmara, o fornecimento dos seguintes documentos e informações: informar se há alguma recomendação, manifestação, ofício ou qualquer outro expediente encaminhado pelo Ministério Público relacionado ao referido projeto de lei número 26/2026, aprovado em sessão extraordinária em 6 de junho de 2026. Em caso afirmativo, requer cópia integral da referida documentação. Ainda da vereadora Jaqueline, protocolo 490/2026, requer o envio do expediente ao Poder Executivo solicitando que estude a possibilidade de realizar curso de corte e costura com ênfase em confecção de moletons. Do vereador Anderson Barcelos Correia, protocolo 507/2026, requer o envio do expediente ao Poder Executivo solicitando a disponibilização de veículo com motorista de plantão para realizar o transporte de pacientes que, após atendimento e liberação médica no Hospital da Colônia Nova, não disponham de meios para retornar às suas residências. Expediente que parte para as comissões técnicas permanentes. Retirada do item 488. Ok. Vereador. Então, para os expedientes que parte para as comissões técnicas permanentes. De 2026, autor do Poder Executivo, assunto altera parcialmente a lei complementar número 002 de 2002. Parte para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças, Orçamento, Bem, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. PL 52/2026, autor do Poder Executivo, assunto altera parcialmente a lei municipal número 969 de 2011. Parte para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento. PL 53/2026, autor do Poder Executivo, assunto criação do PPA. Parte para a Comissão de Finanças e Orçamento. PL 54/2026, autor do Poder Executivo, criação na LDO. Parte para a Comissão de Finanças e Orçamento. PL 55/2026, autor do Poder Executivo, assunto autoriza a abertura de créditos adicionais de natureza especial no valor global de R$ 381.419,89. Parte para a Comissão de Finanças e Orçamento. PL 56/2026, autor do Poder Executivo, assunto autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação emergencial de motoristas para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Parte para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento. PL 57/2026, autor do Poder Executivo, assunto cria o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, com BEA. Parte para a Comissão de Legislação, Justiça e
final da infraestrutura do desenvolvimento e bem-estar social. PL 58/2026, o Poder Executivo altera parcialmente a Lei Municipal número 2245 de 2026. Parte para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Penal e de Finanças de Orçamento. PL 59/2026, o Poder Executivo assunto cria o Fundo Municipal de Incentivo ao Esporte e Lazer no município de Azeguá. Parte para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Penal, Finanças, Orçamento e Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. PL 60/2026, autor do Poder Executivo, assunto cria o Conselho Municipal de Esportes no município de Azeguá. Parte para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Penal, de Finanças e Orçamento e Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Protocolo 503/2026, ofício número 232/2026, representação para apuração de possível quebra de decoro parlamentar em desfavor do vereador Renato Souza Silva. Baixa para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Senhor presidente, Pois não, vereador. Perfeito. Assessoria da área de comunicação. Protocolo 499/2026, mensagem retificativa ao projeto de lei 47/2026. Baixa para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Penal. Algum vereador inscrito como grande expediente, secretário? Sem inscritos, presidente. Então, vamos consultar a liderança bancada sobre o intervalo superior a 10 minutos, o qual mantinha o movimento bancada do PSDB, Suprimimos o intervalo. bancada do PDT, bancada do PP, bancada do Podemos, bancada do PT, suprimir a unidade das lideranças de bancada, nosso direito para explicações pessoais, 15 minutos com direito à paz, pela possibilidade de nossas ponderações das falas em tribuna. Vamos dar a acreditação da nação, consolidar o nosso ensino, dia ao meio da nossa nação. Primeiro vereador inscrito em explicações pessoais, vereador Cláudio Silva Pérez, o senhor tem 15 minutos. Com a paz. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas, vereadores, servidores, assessoria dessa casa, público que nos acompanha. Estamos mais uma vez aqui, mais um dia de trabalho, e já aproveitando a oportunidade para nós falar de mais uma entrega que fizemos no município de Azeguá, sexta-feira, dia 26 de julho, onde entregamos duas espinhos, dois carros lá da saúde, aonde fizemos a entrega na frente da prefeitura, uma emenda que vem do deputado federal Alfonso Campos, e uma contrapartida do prefeito municipal, aonde foi entregue dois carros novos da saúde e aonde a gente fica contente e realizado que vai ser dito pelo prefeito, vai ser ampliados mais atendimentos, onde esses carros não vão ser trocados, os carros que estavam circulando, vão ficar circulando. Então, quer dizer que é um momento que vem bem-vindo. A gente está aí para ajudar, para somar pontos juntos. E que bom, que para a saúde, para todas as partes, eu sempre digo, é muito importante, mas a saúde, sabe que sempre está em primeiro lugar. Então, mais uma conquista que a gente traz do nosso partido progressista aqui para a Azeguá, a gente continua trabalhando. Fizemos também uma entrega dia 30 de junho no Hospital da Colônia Nova, de R$204 mil, entregue para o diretor do hospital, ao Leandro, e o Sr. Davi também. Já mais de uma que a gente fez, mas essa foi a última.
E voltando aos carros, a gente fazendo aquela entrega dos carros e se lembrando, vendo que a Ceguá, eu sempre digo, a Ceguá é um município rico, é um município produtivo, onde a gente também precisa ainda ajustar muitas coisas, trabalhar, de repente, às vezes, mais rígido, né, para conseguir as coisas e aplicar em momentos e ocasiões certas, porque a saúde eu vejo que ela está bem, né, a gente sempre sabe que o bem ainda pode melhorar mais, mas a gente voltando um pouco atrás, e eu ali naquele dia, estava ali, a gente pensando, há 20 anos atrás, talvez nem isso, né, lá onde eu moro, a gente não tinha estrada para passear. Então, a gente vinha lá a 3 quilômetros, a cavalo, muitas pessoas, né, de carona, para vir até o Hospital da Colônia, onde sempre foi muito bem atendido o pessoal, né, no Hospital da Colônia, mas o que vem se aumentando de lá para cá. Então, no segundo mandato do prefeito Júlio e do vice Paulo Belotti, foi construído aquela estrada, né, o Arnaldo Dadail, Rua 7, e hoje a gente vê circulando os carros da saúde, onde a gente ajuda também naquele local, né. A gente acredita que todos os locais são muito bem-vindos, né, mas falando já da minha região, onde a gente viveu ali, onde as pessoas muitas vezes saíram em um cavalo, né, procurar um recurso. Hoje tem o carro da saúde, né, tem vários carros da saúde, mas tem o carro da saúde que leva e traz as pessoas que estão doentes em casa. Então, é um avanço, assim, ó, digo de 100%. Para quem saía, né, doente, no lombo de um cavalo, muitas vezes de carona, esperando carona para voltar, né. Hoje tem um carro da saúde que leva e traz o paciente, então é um avanço extraordinário, para você dizer assim. Mas a gente ainda quer melhorar mais, é parceiro para somar pontos, né, para melhorar, porque eu acho que cada um trabalha de uma forma, a gente trabalha para o bem do município todos juntos. Então, acredito que ainda vai se melhorar mais, a gente é parceiro, digo, nós somos eleitos por 4 anos, e 4 anos vamos trabalhar pelo melhor. Claro que nem sempre a gente acerta, né? Muitas vezes a gente tem que errar para aprender. Eu sempre digo, nem todo mundo sabe tudo nessa vida. A gente cada dia aprende um pouquinho. Por mais experiente, por mais estudado, por mais inteligente que seja, às vezes a gente aprende alguma coisa com uma pessoa, né, do nada. Então, eu sempre disse, gosto de conversar, dialogar com as pessoas, porque é conversando que a gente se entende. Temos mais uma entrega para fazer, e a gente está esperando pelo secretário Maurício, que é o ecógrafo, vereadora Jaques, que a gente já tinha conversado, né? Então, tem 100 mil reais, né, nosso lá. A gente sabe que 100 mil reais não compra o ecógrafo, quer mais, mas a prefeitura diz que vai dar a contrapartida, né? Então fica mais fácil. Se um aparelho custa 140 mil e nós podemos fazer 100 mil, acredito que 40 mil é mais fácil para o município. Se um carro hoje custa 130 mil, 140, e a gente consegue trazer 100, né, cada um, acredito que também fica mais fácil para o município. Assim, eu também falo em obras, né, quando a gente bate sempre na mesma tecla, mas se a gente voltar um pouquinho para falar em obras e somar pontos, né, acredito que faz tempo que foi comprado os últimos caminhões da Ceguá, mas se em 6 anos já de governo para cá, só na parte do terceirizado já se teria comprado alguma coisa. E o terceirizado a gente sabe que nunca é nosso, é que nem um aluguel. Então eu acho que o município ele tem condições, né, de ir aumentando essa prova para atender melhor. E eu acho que se a gente pensar junto, né, por causa que a gente trabalha com um pouco, vai esperar chegar o pior e gastar, quem sabe a gente junta e compra. Seria um meio de ir adquirindo mais, mas também quero dizer que a gente, com o passar do tempo, vai ser parceiro para também fazer recursos, né, para comprar caminhão, porque precisamos do nosso município.
E é aquilo que eu digo, hoje é uma corrente, a gente precisa trabalhar juntos. E eu digo, nós somos 9 vereadores, onde cada um de nós, fazendo um pouquinho, somam bastante. Se a gente consegue trazer cada um 50 mil, são 450 mil para a gente traz. Então, hoje um caminhão vale 500, 600 mil. Se a gente juntar entre dois, nós a gente consegue uma. É as somas que a gente faz para o município, né? E para nós mesmos. Porque muitas vezes a gente também cobra e muitas vezes também a gente quer, né? E a prefeitura também atenda tudo. Nem sempre pode ser feito, porque hoje o município é grande, cada vez para melhor, mas eu acho que nós somamos juntos, né? A gente consegue ir mais longe e a união faz a força. Porque eu sempre falo, a gente trabalha, tem umas divergências, mas a gente é humano, a gente soma junto, a gente sempre para conversar, para dialogar, e é na hora que a gente soma para também ajudar o município, porque cada um de nós tem uma sequência. E nós falamos esse dia em partidos, acredito que nosso partido também está desde o começo do município, né? Desde o começo, eu acho que os progressistas fazem parte, né? E que nem os outros partidos, igual, não vou falar mal de nenhum, mas estou falando no nosso partido. Então, já tivemos 8 anos vice-prefeito, já tivemos secretário, já acho que esses 26 anos, acho que os progressistas sempre tiveram vereadores e continuam, né, se Deus quiser, somando junto. E é aquilo que eu digo, quem coloca aqui nessa casa, quem coloca lá na prefeitura, é o povo. Então o povo, ele assiste a gente, o erro que nós fizemos, ele acompanha nosso trabalho, e ele também conhece. Muitas vezes, a gente sabe a dificuldade de cada pessoa. Cada pessoa, cada um tem o seu campo de vida. E nós temos que olhar para todos. E a gente olha, eu sempre digo, se a gente somar de 1 a 10, a gente deve olhar para todos. Se for para 1 a 5, é a mesma coisa. Cada pessoa tem o seu meio, sua parte de viver, de trabalhar. E muitas vezes eu digo, quanto menos estudo, mais você trabalha. Mas também você tem a experiência, tem a escola do mundo, a escola da vida, que é onde eu digo, agora ensina a viver. Então, muitas vezes, a gente começa aqui a caminhar 4 horas, 5 horas da manhã, trabalhando, se entra à noite aqui, trabalhando, no chuva, no sol, e às vezes as pessoas dizem, olha, não precisa trabalhar tempo para fazer as coisas. Muitas vezes precisa sim, porque sempre tem alguém, dia de chuva, aqui liga com tudo, dia de chuva, o plano funciona igual. Domingo, feriado, também funciona. Então, muitas vezes, a gente sabe aquela necessidade, aquela dificuldade das pessoas, muitas vezes, para chegar a um lugar médico, para chegar a um mercado, porque a gente vive tudo ali. Então, a gente luta por estrada, porque a gente sabe que chovendo ou não chovendo, tem seus maus estradas. E quem trabalha no campo, ele não tem a fórmula, olha, 5 horas, eu não vou estar por dentro de casa, eu não vou continuar, não pensa, resolver alguma coisa por telefone, não. Quem trabalha no campo, ele encara todos os dias, chuva, sol, oceano, geada, seja lá o que for. Então, tem que colocar o pé no ar, tem que andar com o ar, muitas vezes a gente caminha, e problema, tem lida com o corpo, sabe o que eu estou dizendo? Muitas vezes a pessoa tira o pé e deixa a bola pelo baixo, a vereadora Gabriela está falando, a vereadora entrou há muito tempo, a vereadora já está por mim, a vereadora sabe o que seria. E a gente sabe a necessidade das pessoas do trabalho. Então, eu sempre digo, necessidade de dificuldade, as pessoas sabem. A gente sabe aquilo que faz, aquilo que se passa,
daquilo que se enfrenta a cada dia, mas eu digo que juntos a gente vai longe, cada um trabalhando um pouco. Eu acho que nós aqui na Câmara, a gente somos 9 vereadores e trabalhamos juntos. Né? Cada um tem a sua ideia, porque a gente também não vai pensar todos a mesma coisa, mas a gente soma junto. Então, eu digo da minha parte, desde que cheguei aqui, né, e a gente não chega aqui sozinho, a gente precisa do povo, e aquele povo que nos ajudou a chegar nessa casa, ele sempre olha por nós. Ele olha por nós quando nós fizemos as coisas certas, e ele olha por nós quando nós fizemos as coisas erradas. E ele também olha muitas vezes, nós também abandonamos eles. Então, eu sempre digo, nós chegamos aqui por uma porcentagem de pessoas, mas trabalhando para todos. Né? Então, não é só época de campanha que a gente se visita as casas, não. A gente tem que visitar as pessoas sempre. Não é só época de campanha que a gente assim, olha, o povo precisa. O povo precisa sempre. Sempre. Então, mas eles são os nossos olhos. A gente trabalha dia bom, trabalha dia de chuva ou trabalha fim de semana, mas sempre trabalha pensando no melhor para a comunidade, para o município, né? Porque eu sempre digo, melhorando as comunidades, ser melhor o município. E o município estando melhor, com certeza as pessoas vão estar melhor. A prefeitura vai estar mais produtiva, porque as pessoas vão produzir mais, e cada um trabalhando da sua forma, mas o povo precisa de nós. Tá? Como diz assim, ó, a voz do povo e a voz de Deus. Mas a voz do povo é todos os dias. São 360 dias por ano. E é 4 anos. Às vezes não é 1, nem 2, é 4. Então, cada vez que chegamos, né, a essa casa, cada vez que se elege um prefeito, governador, presidente, eu acredito, ele deve lembrar todos os dias, porque passado o tempo, a gente vai e vai cobrando. Eu também cobrava. Quando eu apenas votava, eu também cobrava. Então hoje eu procuro fazer o meu melhor. Não consigo andar em todas as casas, mas é difícil eu deixar alguém sem responder, é difícil deixar alguém sem atender, e o povo se sente muito bem. Muitas vezes a gente olha para aquela pessoa e ela diz assim, olha, num ano tu foi o primeiro aqui na minha casa. Né? E a gente escuta isso aí. Estou falando por mim. E as pessoas não esquecem. Quando a gente chega, as pessoas não esquecem quando a gente faz a receita. Então, mas a cada dia acredito que a gente vai aprender mais e vai ser muito obrigado. O distribuidor deveria ser por 15 minutos. Com a paz. Excelentíssimo senhor presidente, Anderson Barcelos, na sua pessoa cumprimento os meus colegas vereadores, estendo meus cumprimentos ao meu colega servidor Fábio Pintos, que muito nos enaltece com a sua presença, porque ele tem uma função importantíssima no município de Aceguá, que ajuda o Poder Executivo e ajuda a Câmara de Vereadores a estarem, a caminhar junto com o regramento legal exigido para os órgãos. Então, bem-vindo sempre. Boa tarde, comunidade que nos acompanha, o que em algum momento, neste dia, nesta semana, neste ano, nos acompanhará, tomando ciência do trabalho e desta arena, porque eu sempre digo que a tribuna é uma arena. Não podemos contar feitos se nessa tribuna não existe uma trajetória de debate, não existe uma trajetória de discussões.
com os feitos, as discussões, elas estão marcadas aqui. Se elas não estão marcadas nesta ali, que se chama tribuna, se ela não está marcada nos documentos encaminhados nos mais diversos órgãos, eu digo que ela está distante das ações administrativas, já que temos que estar alicerçados na Constituição Federal, colega Adriana, e a Constituição Federal nos diz que nós temos alguns princípios a cumprir, e um dos princípios é a formalidade. Formalidade significa escrever, materializar o que se quer, o que se pede. Então, colegas vereadores, desejo a todos uma jornada nesse período ordinário que se abre, produtiva a todos nós. Que nós possamos chegar nas casas das pessoas e que possamos, muito mais do que visitas, eu diria, levar ações concretas que tragam o bem-estar, que esse bem-estar que se prolongue no tempo, que não se perca, que não seja momentâneo, que não seja a criação de uma mera e simples expectativa. Que antes da gente chegar na casa das pessoas, muito bem falado pelo meu colega, antes de chegar na casa das pessoas, a nossa pessoa, que chegue as nossas ações, que chegue o nosso legado fazendo parte, fazendo diferença na casa de cada um, de cada morador do município de Azeguara. Seja ele criança, adolescente, adulto, idoso. E aqui eu paro para me deter um pouco sobre 3 projetos de lei que estão baixando hoje, neste período ordinário, que é o projeto de lei de número 53, 54 e 55. A inclusão do PPA é um deles, aonde o PPA é um plano para o governo executar durante 3 anos e adentrando mais um ano na próxima legislatura. Então, o governo, ele via de regra, tem 3 anos para implementar esse PPA. E hoje tenho a grata satisfação de ver aqui que o nosso PPA está sendo implementado, será implementado, por uma ação que eu julgo importante, por um olhar que eu julgo necessário, urgente, que é o olhar para a população idosa, que é o olhar para aqueles mais de 700 idosos, para mais de 18% da nossa população, sendo que a nossa população ela é uma população de 4.170 pessoas. É olhando essa população. É essa população que estão chegando no projeto 53, 54 e 55. O 55 é um dinheiro que não estava nos cofres públicos e ele está entrando para cobrir essa ação que hoje nós começamos a trabalhar aqui na Câmara, que é a construção do centro do idoso. Hoje, para mim, é um dia de glória, presidente. Porque quando nós vemos que o debate nesta tribuna, que a luta, que o nosso enfrentamento, que a defesa, como eu fiz lá em 2024, aqui nessa casa, fora deste plenário, ali, reunião, onde eu defendi a causa idosa, depois fui lá na Assembleia Geral, ali na Orgânica, aonde eu defendi essa causa, aonde tive pessoas que disseram, já que sou parceira contigo nessa causa, sem dúvida nenhuma, nada se faz só. Precisamos de aliados e precisamos do consentimento de Deus, porque precisamos mostrar para as pessoas que nós temos valores e que
que nós temos caráter é que as causas boas são as que nos movem. As causas que trazem herança e que deixam legados é as que nos movem. E elas estão todas plenamente registradas aqui nesta tribuna. Eu agradeço a Deus, porque tenho que me curvar a Ele quando Ele me dá inspiração no debate e me dá coragem e não deixa eu me curvar frente a covardias, frente a coisas, presidente, que nos envergonham. Graças a Deus, Ele tem me orientado, tem me acompanhado e tem definido os meus passos. Como também tem colocado pessoas no meu caminho, que não chegamos a êxito, não chegamos a aplausos, se alguém não ombreia com a gente, se pessoas não confiam no nosso trabalho. Então, para mim, hoje é mais uma realização, mais a concretização de um trabalho árduo de debate. E como é importante o debate? Ele é importante, em primeiro lugar, porque ele registra o nosso trabalho. Ele marca os nossos passos. E quando nós subimos ao pódio, que são as conquistas, quando nós subimos ao pódio de uma forma honesta, reta, sem ter que ter vergonha de olhar para ninguém, nós vemos que valeu a pena cada palavra, cada passo. Muito obrigada ao prefeito Marcos, que abraçou essa causa, porque ele já tem esse projeto documentado e é um projeto bonito. Os idosos dessa igual terão um lugar para que eles possam se reunir. E vai ser ali no modo esportivo. E isso é o legado que eu deixo. É mais um legado que eu deixo das minhas discussões. E aqui, nessa Câmara, neste plenário, eu posso contar a minha história. A minha história não é feita de mágica, vereador, não é feita de mágica. A minha história não se revela, muitas vezes, numa ação. Mas a minha história se revela em cada palavra e ela é testemunhada passo a passo, sem mágica, sem atropelo, com tranquilidade. Então, colegas vereadores, que nós possamos ter um período ordinário, vereador Josemar, marcado por legados, marcado por feitos e que as pessoas, muito mais do que nos verem, possam sentir a ação, possam sentir o impacto positivo do nosso trabalho. E tão importante é a discussão, e ela deve ser marcada, que infelizmente, nessa consulta popular, vereador Anderson, eu fiquei muito triste, porque a ação 1518, que eu achava que tinha ido para a Serra de votação, ela não foi. Que era para continuar os recursos vindo e implementando para esse centro idoso. Eu fiquei bem chateada. E aí eu vi que os políticos, eles têm que ser mais comprometidos e as pessoas elas têm que vigiarem mais, fiscalizarem mais as nossas ações. Justamente para não cair na conversa da Carachinha. E aqui eu quero apresentar os meus protestos, porque política ela tem que ser feita de maneira séria. Não para ser bonita para os outros, mas para que a nossa família, para que os nossos filhos, os nossos amigos possam ter orgulho e possam se sentir bem
lá dentro da Assembleia. Quando, na verdade, deveria ter defendido a instituição, a ferramenta comum, a importância. Fico triste quando o prefeito municipal, ao usar a palavra, não defende essa ferramenta. É importante para a sociedade. Tanto é verdade que estamos aqui, através dessa ferramenta, colocando no PPA uma ação, uma casa, um centro para o idoso que não estava no seu planejamento. Não estava. Mas a população, no momento que se mobilizou, colocou. E ele vai defender não essa ferramenta, mas vai defender também uma causa que ele julga que é importante, simpatiza. Isso é lamentável. É lamentável quando uma pessoa à frente de uma instituição, ela não se comporta com neutralidade. Eu acho que quando nós representamos uma instituição, nós temos que defender a neutralidade. Então, eu tenho que deixar o meu protesto. Porque senão, o que acontece? A gente não fala, porque é o prefeito, porque é não sei o quê, e aí a gente não tem benéfico, né? Não tem tapinha no mundo. Eu sempre digo e volto a repetir. Eu na política estou porque acho que posso contribuir sim com o meu reservado. Aqui estou, porque aqui pequenininho, estudei, voltei, trabalho, tenho as minhas filhas, todo mundo as conhece, tipo de pessoas que estão. E não estou aqui para fazer qualquer negócio, para estar aqui. E aqui me manter. Aqui me manterá o meu trabalho. Aqui me manterá a retidão ou não da minha caminhada. Aqui não é grupo que me manterá. Não é gorjeta que me manterá. Aqui me manterá é a minha seriedade. Porque se eu for entender que eu mereço a delegação de poderes para aqui estar, aqui eu não estarei. Mas não é grupo. Não é por estar no grupo. Não é isso aí. Não é assim. Então, eu tenho que protestar. Porque senão a gente está chegando num ponto que o errado é aplaudido. E o certo muitas vezes tem vergonha de dizer. Não tem vergonha de dizer. Não tem, até porque o prefeito sabe da minha sinceridade e sabe do meu caráter. Assim como qualquer um de vocês sabe do meu caráter. Não tem que andar escondido. Não tem que andar escândalo, não tem que fazer nada. Graças a Deus. O meu caráter está muito bem. E as minhas filhas têm honra muito bem. Então, hoje começam 3 projetos a tramitar aqui. O Centro do Idoso, uma conquista, uma pauta marcada pela instituição nessa casa. Uma boa semana e um excelente período ordinário. Que seja de filhos e delegados. Prefeito, doutor Renato Souza, tem 15 minutos com a paz. Muito boa tarde, presidente, secretário de Estado, ministro Marcelo, vereador Lemos, demais colegas presentes. Segunda-feira, retornamos de trabalho esta oficialmente ao público que nos assiste. A gente está aqui para colocar a questão do que a gente fez nesse período que a gente não está aqui, a gente continua, obviamente, ativo trabalhando e levando para as pessoas algumas ações que a gente tem identificado com alguma função da população. É muito gratificante no sentido dia 14 de julho, a gente fez uma palestra junto do meu gabinete, junto a planejamento, ao Adriano, que é do meio ambiente, sobre a questão de
da legislação sobre a questão de agrotóxicos, sobre a questão de como armazenar, sobre a questão das esterteiras dos animais, quem tem a parte de produtores de leite, e ouvir as pessoas que lá estavam, os produtores mais disso. Em torno de 40, 50 pessoas questionando, a gente conseguiu mobilizar, e lá as pessoas conseguiram colocar as suas dúvidas, seus anseios. Dessa forma, identificamos várias ações com isso. Vereadora Elisane, obrigado pela parceria, com estar junto, lado a lado, nesse processo. Quando eu digo nesse processo, a gente é uma bancada do MDB, uma bancada que visa entregar na ponta. Quando eu digo entregar na ponta, é movido de ações que vai de encontro à necessidade da sociedade, da comunidade, das pessoas. E se a política ela transforma a vida ou ela é uma ferramenta, é isso que nós estamos procurando fazer dentro da alçada nossa. E agradecer ao Adriano a gentileza da parte do município e da Secretaria de Planejamento de estar lá, poder esclarecer junto com o pessoal do IBAMA para poder levar a informação, as angústias, e também a gente se deparou com várias situações que lá estão colocadas por eles, e a gente construindo isso e levando uma das ações mesmo, é a questão da remoção de todas as embalagens de agrotóxicos, da mesma forma que é feito até Dom Benito, que demora 4 meses para receber. A gente essa semana está indo a Dom Benito para conversar pessoalmente com o pessoal, da melhor forma, juntando força com o pessoal da área de campanha, com a vereadora de Bagé, Âmbia, também envolvida nessa ação, que é uma batalha, e também no sentido que as pessoas que em Dom Pedrito comecem a receber as embalagens que são de produtos biológicos que são produzidos. Então, é uma questão que hoje não é recebida, não é levantada pelos próprios produtores lá, é uma demanda e que a gente está atrás disso e vai trabalhar para que se realize. A segunda o segundo momento é que a gente em setembro está fazendo outro evento, trazendo a FEPAM junto, e a questão do plano FEPAM, IBAMA, parte ambiental do município, especificamente em outro espaço, será na questão lá na Capil, na estrutura lá, para a questão de especificamente os espaços como armazenar, se é distante da casa, a questão dos embalagens agrotóxicos, a questão das esterteiras dos animais, a vigilância que tem a fiscalização nesse sentido. Muito bacana, como eu vi vocês, está lá, e a gente segue trabalhando nesse sentido, nesse período de recesso. Outra questão também, encaminhando o chão, uma construção do transporte do gado de leite para esse domingo, na final já, sendo feito todo o processo. Temos 1, 2, 3, 4, 5 depois nós temos a superfície da gado. Mas seguindo o sistema, Serginho Rubert, Marinho Rubert, Lucas, Flávio, pessoas de licença. Então, assim, a gente está vendo militar de volume e construímos juntos, para fazer o sistema transferência 100% para você. Estamos trabalhando porque o projeto de lei, como iniciando, vem entrar legalmente nos outros municípios de Amassada, estamos subindo aqui com outras coisas com qualquer ideia. Se os outros municípios, tem projetos de lei, ferramentas que ajudam os municípios, tem algumas, essa ideia. A gente trazer para a comunidade, mobilizar as pessoas e poder fazer da melhor forma. A outra questão é sobre a questão da medicina do S, segue trabalhando a fim de cada vez poder contribuir com a família, para que a gente receba fiscalização e também a divulgação do seu papel antigo e liberador. A gente está trabalhando na questão de poder contribuir. E também acho que
a população espera que a gente consiga fazer trabalho, fiscalizar, olhar, fazer economia, obra toda e economia. E, infelizmente, muitas coisas tiram foco da gente, mas com certeza o vereador será focado nesse trabalho. E também colocar assim a questão da campanha do prefeito, que foi feita, eu gostaria sempre a questão de ser informativa. Eu já tinha uma gente começando a brilhar esse caminho e a construção do espaço que nós devemos conseguir uma escola de projeto uma sala multissensorial, e a sala de os computadores das eficiência. A gente já tem que foi feito a questão de agradecer ao prefeito, porque a gente pensou no ambiente e o prefeito junto nessa semana, junto com a escola, com o mundo profissional e do conselho. Tivemos a presença do 279 horas também a gente teve a visão pessoal do Aras vai visitar especificamente a escola para analisar a questão do projeto. Nós tivemos mais duas instituições que a gente tem a visita esse ano para eles verem realmente qual é a ideia da sala multissocial, qual é a ideia da gosto-feira de ciências, para eles poderem contribuir no processo disso. Então a gente vem plantando sementes, vem movimentando as questões disso e vem tocando. Esse é um resumo do que a gente tem feito nesse período aí de julho e também levando para a população, que a gente segue à disposição, buscando poder contribuir no processo do município. E as pessoas que ficam incomodadas com o trabalho deste vereador, fiquem tranquilos, porque eu estou o mandato até 31 de dezembro de 2028. E tenho minha consciência tranquila, não roubo a esquina para ninguém, não tenho cola presa com ninguém. E quem acha que tem algum tipo de coisa que vai me intimidar com certas ações, certos movimentos, em termos de que eu chamo de bastidores, eu só vou dizer uma coisa: a caneta tem um peso, e a caneta, às vezes, ela muda de direção, muda de ação, e pode ter certeza, não me dobrarei para ninguém no meu mandato. Fui colocado pelas pessoas, encarei uma eleição difícil no meu município, aonde o meu sogro concorreu, aonde teve várias coisas, e eu consegui estar aqui e estar com um mandato. Tenho minha profissão, tenho minha família, sou médico veterinário, tenho oportunidade de poder alçar os voos, estou com a minha consciência tranquila, brinco com meus colegas que me conhecem, que legado nós queremos deixar. Assim, só que eu sigo, que nem eu tinha dito para o presidente aqui quando entrei nessa casa. Meu objetivo é trabalhar, meu objetivo não é meu objetivo é tocar o melhor possível para a população, para as pessoas. Mas em certos momentos a gente para, pensa, analisa e tem todos os colegas que vão ter acesso aí ao ofício que chegou nessa casa. Fiquei muito chateado, não conversei ainda com o prefeito sobre isso, ou pessoalmente, umas coisas que acho que não é um absurdo, mas vai para a comissão de ética do executivo isso, mas vou seguir trabalhando, meu foco é entregando, ajudando a comunidade a poder cada vez mais melhorar. Mas, como eu sempre disse, quando eu botei espera esse mandato, quero entregar, ajudar a minha população, a minha comunidade, as minhas pessoas.
E quem me tira daqui, eu acredito que a população quando vota na urna e quando ela nos coloca aqui, evidência vereadora, já que a gente segue trabalhando. E se a população entende que a gente está fazendo um trabalho e essa é a vontade. Agradecer a todos, ser os colegas um bom retorno e que segundo semestre a gente consiga juntos melhorar a vida de cada cidadão. Mas na questão da imagem, o começo da sessão, mas logo após, com certeza, as falas não vão aparecer na transmissão, porque nos potes da transmissão, a gente depende da internet justamente para fazer essa transmissão. Quando interrompeu um pouco a nossa sessão, depois nós retomamos. Também a gravação ainda, 100% da nossa sessão desse começou a ficar à disposição de todos os vereadores e também da nossa comunidade.